bem-vindos a mais uma aula de matemática da nossa TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Tá chovendo? Não, tá com sol? Não é esse tempo que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre a quantidade de tempos. Nós vamos falar sobre as medidas do tempo. Mas o tempo voa, hein? Você conhece ou já ouviu falar de algumas dessas frases? O tempo voa, tempo é dinheiro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cada coisa a seu tempo. Muito bem, agora é hora de estudar, hein? Olha para cá. Nada como um dia após o outro. O tempo é o melhor remédio. Antes tarde do que nunca. E é melhor perder um minuto na vida do que uma vida em um minuto. Nós temos aqui a palavra tempo em várias frases, em vários ditados populares. E esse tempo, será que ele pode ser medido? Como você, então, mede o tempo? Eu estou agora medindo o nosso tempo. Vamos lá, né? O tempo voa. Tem várias maneiras de medir o nosso tempo. Podemos medir, então, com um relógio. Podemos, então, medir o tempo de uma partida de futebol. Quanto tempo? 45 minutos? Já acabou o primeiro tempo? Posso também medir o tempo de voo, a quantidade de tempo que eu vou fazer na minha viagem, de quantas horas, de quantos dias. Eu vou viajar e vou ficar uma semana. Olha, eu posso medir também o tempo de corrida lá na Olimpíada. Será que essa corredora vai fazer em quanto tempo? 2 minutos? Só isso? Acho que até menos, viu? Posso também medir o tempo em idades. Tempo de nascer, tempo de envelhecer. O tempo é medido de várias formas. E nós vamos ter, então, alguns instrumentos para medi-lo. E também algumas nomenclaturas diferentes. Por exemplo, para medir as horas, eu vou utilizar o nosso relógio. Eu também posso utilizar aqui os minutos, os segundos. E com as horas, eu vou formar os dias. Com os dias, vou formar as semanas, os meses, os anos. E vamos, então, marcando o nosso tempo. Para começar, vamos falar um pouquinho de ciências. Lembra que eu falei com vocês que a matemática está em tudo? Muito bem. Aqui está o nosso planeta Terra. E ele está fazendo 2 movimentos. O de rotação, que é o de girar em torno de si mesmo, e o de translação, que é o seu caminho, o seu percurso em volta da estrela. Não sou eu não, do Sol. Não é isso? Quando a Terra faz esse movimento de rotação, ela dura 24 horas. Então temos aqui o período de um dia. Por isso, ora estou de dia, ora estou à noite. Então, nós temos um período de 24 horas. E para a Terra fazer esse caminho, ela vai demorar aproximadamente 365 dias, 5 horas e alguns minutos. Então, esse movimento de 365 dias vai ser formado um ano. Engraçado que quando a Terra está fazendo o seu movimento, ela também vai ser responsável pelas estações do ano. Por isso, foi tão importante antigamente ter essa marcação de tempo, para saber qual é o tempo da colheita, qual é o tempo do plantio. E para isso, eles então criaram o calendário. Claro, não foi assim dessa forma que nós conhecemos. Esse calendário chama calendário cristão. Por quê? Porque ele começou na data de nascimento de Jesus Cristo. Por isso, existe 2021 anos que ele já nasceu. Então, nosso calendário dessa forma é por esse motivo. Mas também temos outros calendários. O calendário Inca, o calendário chinês. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Esse calendário, ele é utilizado, então, para medir o nosso tempo. Qual tempo? Ele vai indicar os dias
E com a formação dos dias nós vamos ter as semanas. Com as semanas nós vamos ter o mês. E com os meses vamos ter o ano. Então, no nosso calendário são divididos em 12 meses. Alguns instrumentos para medir o tempo são muito antigos. Por exemplo, o relógio do sol. Ele utilizava, então, a luz do sol para marcar as horas. Só que tinha um problema. Só tem sol no período da manhã, no período da tarde. À noite não existe o sol. Existe sim, né? Mas nós somos virados de costas para ele. Então não tem como marcar a sombra do sol. Por isso, foi necessário outros tipos de relógio. Então, veio também a ampulheta, que é conhecida como relógio de areia. Tem o clepsidra, que é o de água. Tem, então, um relógio doméstico. Esses aqui, ó, antigamente, que chamavam relógio de bolso. As pessoas usavam no bolso. Olha que interessante. Eles utilizavam um sistema mecânico. Eu precisava da corda para que ele funcionasse. E depois disso, veio o relógio de pêndulo. E depois, o de quartzo. Esses que nós usamos com baterias. Agora sim, eu não preciso da corda mais. Esses são alguns dos instrumentos para medir as horas. Temos então calendário para medir as semanas, os meses, os dias. Vamos pensar um pouquinho no nosso relógio. Vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura. Nós temos aqui um relógio analógico. Temos também um relógio digital. O digital já vai aparecer direitinho qual é o horário. Mas esse analógico, precisamos aprender a ler, a observar. Aqui nós temos 12 números, que representam então as horas. Cada um desses números, uma hora diferente. Então, nós começamos o dia à meia-noite. 1h da manhã, 2 horas, 3, 4, 5, 6. Metade da manhã. Bem, a cada pedacinho, nós temos uma divisão em 5. Significa o quê? Que nós temos 5 minutos. Então, aqui a gente tem os minutos. Então, de tempo em tempo a gente tem 1 hora e de cada pedacinho nós temos 1 minuto. Para dar uma volta completa, eu preciso de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. Então, uma única hora tem 60 minutos. Meia hora, a metade da hora. Se a hora é uma volta completa, a metade eu vou ter aqui. Então, eu tenho 30 minutos. Muito bem, é a metade. E a metade da metade? Aqui eu tenho metade. Agora eu vou dividir essa metade em metade de novo. Então, aqui, ó, eu tenho, 15 minutos. Então, 1/4 da hora equivale a 15 minutos. Uma volta completa, 1 hora. Meia hora, 30 minutos. 1/4, 15 minutos. Vamos ver se vocês estão craque nesse relógio. A nossa aula vai começar às 9 horas e 30 minutos. O que significa falar 9 horas e 30 minutos? Significa falar que esse relógio vai dar 9 voltas completas. E para eu saber qual que é a hora, eu preciso usar um ponteiro. E para a hora, eu uso o ponteiro menor. E para os minutos, como ele tem que andar mais rápido, porque a cada hora eu tenho 60 minutos, eu preciso de uma perna bem grande. Então, eu uso o ponteiro grande. Vamos lá. Se eu tenho 9 horas e 30 minutos, e essa aula vai ter a duração de 15 minutos, qual
qual horário a aula irá terminar? Vamos primeiro colocar o início da nossa aula, 9 horas. Então, eu vou colocar o ponteiro pequeno às 9. Opa! E agora, vamos fazer a setinha direito, né, turma? Tem preguiça não, pequenininho. E agora eu tenho 30 minutos. 30 minutos significa a metade da hora. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, aqui, ponteiro grande, 30 minutos. Se ela vai ter 15 minutos, significa que ela começou. Então, ela vai terminar 5, 10, 15 minutos depois. Muito bem. Vamos fazer esse? O pequeno está em 9. Ela vai fazer, 5, 10, 15 minutos. Então, o ponteiro grande também vai vir para cá. Vai terminar às 9 horas e 45 minutos. Muito bem, parabéns. Gostei de ver. Vamos lá para um desafio. Eu preciso tomar um remédio para dor. Tá doendo mesmo, sabe? Meu joelho aqui, ó. Só que eu preciso tomar esse remédio 4 vezes ao dia. Qual será o intervalo de tempo para tomar esse remédio? Pensa aí, 1 minuto para vocês pensarem nesse desafio. Eu preciso tomar um remédio para dor 4 vezes ao dia. Qual será o intervalo de tempo? Tic-tac, tic-tac. Deu? Não deu 1 minuto? Mas vamos lá. Vamos desenhar esse problema. Toda vez que nós temos uma situação problema, a primeira coisa é ler até entender. Então, vamos ler de novo. Eu preciso tomar um remédio. Ok. Esse remédio é para dor. Beleza. 4 vezes ao dia. Isso é importante. Eu preciso tomar 4 vezes num dia. Qual será o intervalo de tempo para tomar esse remédio? Preste bem atenção na pergunta. Esse problema quer saber em quanto tempo eu vou tomar. Qual é o intervalo? Primeira coisa eu preciso saber, um dia. Um dia, ele tem quantas horas? Opa, um dia não, né? Um dia tem quantas horas? Um dia é igual a 24 horas. Então, 24 horas é o período de um dia. Bem, quando eu tenho a metade, eu não tenho um relógio analógico? 12 horas. Então, a metade de 24 são 12. Bom, 24. A metade eu tenho 12. E a metade de 12, qual seria? Muito bem. Eu tenho aqui a metade do 12, 6 horas. Então, quanto seria esse intervalo? Eu preciso dividir o 24 por 4 tempos. Então, aqui eu vou ter o 24 dividido por um período de 4 vezes a esse dia. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, eu vou tomar de 6 em 6 horas. Então, se eu tomo meu remédio meia-noite, eu tenho que tomar 6 horas da manhã. Depois, meio-dia, depois às 18 horas ou 6 horas da tarde. Vamos ficar esperto. Toda vez que o relógio dá 12 horas, ele passa, então, para contar a próxima hora. 13 horas, 14 horas, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas ou 00, meia-noite. Tá tranquilo o relógio? Espero que sim. Na nossa próxima aula de medidas do tempo, vamos trabalhar um pouquinho mais com essa leitura de horas, combinado? Fiquem com Deus. Um bom descanso para vocês, bons estudos. Não esqueça de prestar atenção na aula da sua professora e também fazer as atividades que ela pedir. Eu estou aqui para reforçar o nosso conhecimento, combinado? Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula.